A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando juntar R$ 1 milhão sem saber se para elas esse valor vai ser suficiente. Ou o que é melhor, elas poderiam ter parado de trabalhar muito antes com bem menos. Hoje eu vou te mostrar o cálculo exato para você atingir a sua liberdade financeira usando a lógica de quem realmente vive de renda. Você está a apenas um cálculo de distância da sua aposentadoria e eu vou te entregar a planilha para você chegar lá. A primeira coisa que você tem que entender é que o número mágico não é um valor fixo que serve para todo mundo. O mercado financeiro adora vender a ideia do seu primeiro milhão, mas a verdade é que o seu patrimônio necessário depende exclusivamente do seu custo de vida. Por exemplo, se seu custo de vida atual for de R$ 3.000 por mês, o seu alvo vai ser 1, já se ele for de R$ 20.000 por mês, o jogo é outro. E aqui vai um insight valioso. Se você mora no Rio de Janeiro ou em São Paulo somente por causa do seu emprego, pense que quando você viver de renda, você vai poder morar onde você quiser. Já pensou que morar no interior ou em outra cidade pode cortar o seu número mágico pela metade? O segredo não é apenas você ganhar mais, é saber quanto que você precisa para realmente ser feliz. Agora eu vou mostrar o que separa quem vive de renda por décadas de quem quebra apenas 5 anos. Mas antes de compartilhar esse segredo e também a planilha prática, já faz o seguinte se você quer viver de renda. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Já fez isso? Então bora pro vídeo e aprender sobre a margem de segurança. O número 1 do iniciante é calcular a aposentadoria dele no talo. Então, por exemplo, se ele tiver um custo de vida de R$ 5.000 por mês, ele não pode investir o seu patrimônio para receber exatamente os R$ 5.000 por mês. Aí vocês vão perguntar, mas Rafa, por que isso? Isso é por conta de algumas oscilações que podem acontecer, tanto no mercado, como mudança de impostos ou aumento de inflação. Então existem imprevistos que podem acontecer. Eu chamo isso de gordurinha da picanha. A regra é simples, pegue seu custo de vida ideal e adicione uma margem de segurança de 20%. Então, por exemplo, se você quer viver com R$ 5.000 por mês, você vai colocar lá na planilha para calcular R$ 6.000. Esses 20% são seu seguro contra crises econômicas ou mesmo uma nova pandemia e também contra a inflação. Porque sem isso, qualquer turbulência no mercado financeiro pode fazer com que você tenha que voltar a trabalhar. Então bora para a minha planilha Simulador de Investimento 1.0. Para você não ficar perdido, eu transformei minha metodologia num ecossistema completo. Quando você abre a planilha, a primeira coisa que você vê é um manual de instruções direto ao ponto, te mostrando passo a passo para que qualquer pessoa, mesmo quem odeia matemática, consiga usar em 2 minutos. Então, explicando aqui a aba manual bem brevemente, aqui do lado esquerdo na coluna A temos um passo a passo. Então aqui vocês podem verificar o que você teria que fazer. Então, entrada de dados, você vai para a aba simulador e preenche apenas as células brancas na coluna B. Então aqui você também tem uma dica, não altere as colunas em cinza. Então fica bem explicativo do que você vai ter que preencher para poder fazer a sua planilha funcionar. Vai te explicar e mostrar o que cada aba vai te mostrar de informações e o que você vai conseguir fazer com isso para melhorar os seus investimentos. Vamos agora para o coração da minha ferramenta, que seria essa aba simulador. Aqui a automação é bem pesada. Por exemplo, se você deixar o campo aqui de taxa Selic ele em branco e apertar em calcular, ele vai se conectar diretamente com o sistema do Banco Central e puxar a taxa Selic do dia de hoje. Então vocês podem ver que apareceu até aqui na tela 14,75%, que é a taxa Selic do dia de hoje. Então agora vamos imaginar um cenário real, onde vamos ter guardados R$ 60.000. Então o valor inicial vai ser os nossos R$ 60.000. E aqui nós vamos fazer aportes mensais de R$ 1.500. E aqui do campo inflação vamos colocar 4%, que é uma média do Brasil. Porque tem ficado entre 5%, 3%, 4%, então a 4% seria a média nos últimos anos. E aqui no prazo vamos colocar, por exemplo, daqui 15 anos. E aqui no ativo principal nós podemos escolher entre vários tipos de renda fixa. Então, por exemplo, nós temos o CDB, que seria o Certificado de Depósito Bancário, o LCI ou LCA, que seriam as letras de crédito do imobiliário ou letras de crédito do agronegócio, os fundos imobiliários, que seriam o FI, ou a poupança, que é tão conhecida por nós brasileiros, ou mesmo o Tesouro Direto, que seria comprar a dívida do governo brasileiro e eles pagarem juros sobre isso. Então vamos escolher o CDB, que seria o ativo mais básico que nós temos de investimento. Aqui no campo de custo de vida mensal, vamos simular que queremos receber R$ 5.000 por mês. Então aqui vocês podem até ver que no campo na coluna C tem uma explicação. Então digite o seu custo de vida ideal e a planilha adicionará os 20% da margem de segurança. Então isso vai ser calculado já automaticamente, então já está automatizado, que é o que eu tinha explicado no bloco anterior sobre a gordurinha da picanha. Então vamos apertar aqui calcular e vamos verificar os dados que vão ser gerados. Aqui nós podemos verificar que os dados foram gerados automaticamente. Então aqui, por exemplo, no campo juros líquido, aqui vai aparecer já descontado o IR do seu investimento, que CDB tem incidência de IR, e com isso você consegue saber quanto que você receberá bruto
do seu valor. Já que na coluna C, que seria o juros real, ele tem um desconto da inflação, então ele vai levar em consideração a evolução da inflação, porque a inflação nada mais é do que o aumento generalizado de preços ao longo do tempo. Vocês podem até lembrar que quando nós éramos crianças ou mais novos, por exemplo, uma coca de 1 litro nós comprávamos por R$1, mas atualmente nós precisamos em torno de 5, 6 reais para comprar. Então é isso que é a inflação, ela vai comendo o seu poder de compra ao longo do tempo. Aqui nós temos a coluna D, o patrimônio líquido, que seria também a questão de desconto do IR, então seria o seu investimento inicial, o seu valor inicial, somado aos juros gerados, seja com desconto de IR, e o patrimônio real já seria considerando o IR e também a inflação. E imediatamente após você apertar no botão calcular, ela gera a sua aba de meta. E o mercado adora te mostrar o saldo bruto, mas a minha ferramenta ela te dá o choque de realidade e ela desconta o imposto de renda e a inflação e te mostra exatamente o seu saque máximo seguro. Ou seja, o valor exato que você pode sacar todo mês sem que o seu dinheiro acabe antes de você. Neste cenário, ela te diz exatamente em quantos anos e meses você atinge essa liberdade. Então, por exemplo, aqui na simulação que nós fizemos, que seria 15 anos de investimento, nós conseguimos chegar ao final dos 15 anos com R$ 4.376,68 de saque máximo seguro, sem afetar o nosso crescimento do investimento. Então, com isso, nós poderemos sacar todos os meses sem que isso afetasse o crescimento acima da inflação. Porém, ainda estaria abaixo dos R$ 5.000, que seria a nossa meta. Porque, por exemplo, a inflação pode ficar acima do que o esperado, da média que nós estamos trabalhando, ou mesmo a taxa de juros cair muito e acabar o nosso rendimento ficando muito abaixo do esperado. Então, são coisas que podem acontecer que você não está levando em consideração. Então, é algo que você tem que levar muito a sério na hora de simular. Então, considere sempre essa gordurinha da picanha. E aqui, por exemplo, no prazo que mostra exatamente quanto que você precisaria para atingir a sua meta de saque seguro, que seria os R$ 6.000, já considerando os 20%, seria de 18 anos. Então, por exemplo, nesse cenário aqui, nós temos um custo de vida ideal de R$ 5.000 e uma meta de saque seguro de R$ 6.000, já considerando os 20%, nós levaremos 18 anos considerando o nosso tipo de ativo, a taxa de inflação e também a taxa Selic atualmente. Aqui nós podemos verificar que na tabela de referência, então aqui mostra exatamente quais são os parâmetros que eu utilizo para poder calcular a comparação dos investimentos. E analisando o gráfico, nós podemos verificar que o fundo imobiliário ele teve melhor desempenho versus os demais ativos. Só que tem um porém, porque os fundos imobiliários eles têm o valor da cota, então tem a evolução do patrimônio daquela cota e também tem os pagamentos mensais que são isentos de imposto de renda. Então tem essas variações que podem acontecer no mercado. Então não é um valor fechado do começo ao final do seu pagamento. Dependendo do valor da cota e também do seu dividend yield, que seria a taxa de dividendos que você vai receber. E também podemos verificar que o Tesouro Selic e o CDB eles ficaram praticamente na mesma linha, porque eles têm um rendimento de 100% da Selic e também tem incidência de imposto de renda. E o LCI e o LCA eles acabaram ficando abaixo do Tesouro Direto, dos fundos imobiliários e também do CDB, por conta que eles têm isenção do imposto de renda, mas eles têm um rendimento menor. Já a poupança ficou por último, bem distante dos demais. Então, como podemos verificar, ela rendeu somente R$ 674 mil, enquanto os demais ficaram acima de 1 milhão. Já aqui no gráfico de barras, nós podemos verificar como que foi essa mesma evolução, só que olhando ativo a ativo. Então, podemos ver qual que teve o maior crescimento ano a ano. E o pulo do gato vem agora. Na aba de Insights, o sistema analisa a sua vida financeira e ele te dá um relatório por escrito e também ele te dá uma dica, que seria o efeito turbo, que ele vai falar para você. Se você dobrar seus aportes mensais para R$ 3.000, você baterá sua meta de renda em 13 anos e 4 meses. Isso economiza 4,7 anos da sua vida na corrida pela independência financeira. É ter clareza total e saber que cada real investido a mais hoje, você compra anos da sua vida no futuro. Mas atenção, viver de renda não é sacar 100% do que seu dinheiro rende. Por exemplo, se seu fundo imobiliário, CDB, LCI ou qualquer outro tipo de ativo te render este mês 1% de rendimento e você sacar tudo, em 10 anos você não conseguirá comprar nem metade do que você compraria hoje. O segredo dos grandes investidores é o reinvestimento da inflação, onde você vai sacar somente seu custo de vida e o restante você vai deixar lá para seu bolo crescer junto com o aumento de preço do supermercado. Por isso que na minha planilha a gente foca no rendimento real. Porque se você não respeitar a inflação, o seu viver de renda tem prazo de validade. Viver de renda é muito mais sobre a sua liberdade geográfica e de tempo do que realmente viver com luxos. Então no momento que você definir o seu número, o dinheiro deixa de ser o seu dono para ser o seu empregado. E agora eu quero saber, você já fez esse cálculo alguma vez? E qual que é o seu número mágico hoje? E comenta aqui embaixo eu quero se você quer receber o link para poder baixar a minha planilha que eu usei no vídeo de hoje.
O primeiro passo para a liberdade é a clareza. Então comece seu plano hoje fazendo seu primeiro aporte. Então eu vejo você no próximo vídeo.